Oi, gente. Bom, então aqui a gente voltando agora, né, a falar sobre os sistemas do nosso corpo. A gente acabou de ver o sistema respiratório, vamos começar agora com o sistema circulatório, que efetivamente é o responsável por transportar para as nossas células tudo aquilo que elas precisam e que foi obtido por outros sistemas. Então, se a gente for pensar na respiração celular, que é o nosso foco aqui para a gente entender a função desses primeiros sistemas que a gente está estudando, é a partir do sistema digestório que o sangue vai obter os nutrientes e que vai transportar até chegar nas nossas células, né? E é a partir do sistema respiratório que o sangue vai capturar oxigênio, que também vai levar lá para as nossas células. E é o sistema circulatório também que faz a coleta do gás carbônico que foi produzido por essas células e vai levar de volta lá para o pulmão. E esse transporte, ele acontece por meio do sangue, como a gente viu no finzinho do vídeo anterior, né? Como eu comentei com vocês, o sangue, ele é composto principalmente por eritrócitos ou hemácias ou glóbulos vermelhos, que são aquelas célulazinhas vermelhas que têm função de transporte no nosso corpo, né? Então, uma função muito importante do sangue é a função de transporte. Transporte de oxigênio e gás carbônico, sim, né? Que é feito principalmente pelos eritrócitos, mas também transporte de outras coisas, como por exemplo os nutrientes que vieram da digestão, hormônios, lipídios, uma infinidade de coisas, células de defesa, anticorpos, tudo isso é transportado pelo sangue, tá? E o transporte dessas outras coisas que não são gases respiratórios é feito principalmente pela parte líquida do sangue, que faz a outra metade praticamente da composição do sangue, que é chamado de plasma, tá? O plasma, ele é um líquido, mas ele não é só água, ele é composto principalmente por água, mas ele tem uma série de outras coisas dissolvidas lá, sais minerais, nutrientes que vieram da alimentação, hormônios, anticorpos, tudo isso está dissolvido aqui no plasma, tá? É por isso que, inclusive, a gente tem como uma das possibilidades em estudo para o tratamento do Covid a transfusão de plasma sanguíneo, porque essa é a parte do sangue que vai estar rica em anticorpos. No período de suspensão das aulas, eu também fiz um videozinho sobre isso, vou deixar linkado para vocês, tá? Então, o plasma, ele é a parte líquida do nosso sangue. Então, o nosso sangue, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um tecido do tipo conjuntivo, tá? Então, se vocês lembrarem lá daquela primeira aula introdutória sobre introdução à fisiologia, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo é um tecido que é formado por várias células que tem um espaço intersticial grande entre elas, né? E o legal é que a substância que preenche esse espaço no sangue é o plasma, que é um líquido, né? Então, no nosso corpo, o sangue é o único tecido que a gente tem que é um tecido líquido, tá? Então, é por isso que quando a gente sangra, escorre, né? Ele é um tecido líquido que tem função de transporte, mas que também tem função de defesa, né? Que é feita pelos nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa do corpo, tá? E também vai ter função de cicatrização, que é feita pelas plaquetas, tá? Então, a cicatrização, quando a gente se corta, né? E aquilo depois forma uma casquinha e depois cicatriza, é função principalmente das plaquetas, mas também de várias substâncias que estão dissolvidas aqui no plasma, tá? Então, o nosso sangue é um tecido conjuntivo líquido com essas três funções principais. Hoje, a gente vai focar na função de transporte, especificamente de transporte de gases respiratórios, tá? E aí depois, mais pra frente, a gente vai falar só sobre a função de defesa e cicatrização, tá? Quando a gente for ver o sistema imunológico, tá bom? Bom, então focando aqui nessa função de transporte de gases respiratórios, quando a gente pensa no nosso sangue, não é tudo sangue, tá? A gente tem diferença. Quando a gente tem um sangue rico em oxigênio, que acabou de sair do pulmão, a gente tem sangue arterial, que tem essa cor vermelho bem vivo, né? Parece até um molho de tomate ou um ketchup. É um vermelho bem vivo, que eu espero que vocês nunca tenham visto, tá?
Por quê? Porque os vasos sanguíneos que têm esse tipo de sangue, eles estão protegidos, eles são mais profundos no nosso corpo. Então, quando a gente se machuca, um machucado comum, dificilmente a gente vai romper um vaso sanguíneo onde a gente encontra sangue arterial, né? Então, geralmente quando a gente se corta, faz algum machucado, o que a gente vê é esse sangue um pouco mais escuro. Ou quando a gente vai fazer um exame de sangue, né? O que a gente vê é esse sangue mais escuro, que é o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Aí vocês vão me falar, professora, você tá fazendo tanta hora. É só falar que a gente nunca cortou uma artéria, né? Porque sangue arterial tá na artéria. Não, ó a pegadinha do malandro, tá? O sangue arterial, ele é o sangue rico em oxigênio. O sangue venoso, ele é o sangue rico em gás carbônico. E às vezes a gente tem sangue arterial em uma veia e às vezes a gente tem sangue venoso em uma artéria, tá? Esses dois tipos de sangue, eles nunca se misturam. O nosso sistema circulatório, ele é organizado de forma para manter separado esses dois tipos de sangue, tá? E um se transforma no outro lá no pulmão ou nos tecidos, tá? Então, existe uma comunicação, mas nunca uma mistura desses sangues, tá? E o que a gente vai chamar de artéria ou veia não tem relação com o tipo de sangue que corre dentro desse vaso sanguíneo, mas sim a direção desse vaso sanguíneo com relação ao coração. Então, a gente está falando aqui do sangue, certo? Que é esse tecido conjuntivo líquido com função de transporte. E quem faz esse líquido circular para que ele possa cumprir essa função de transporte é o coração, certo? Então, quando a gente pensa no nosso sistema circulatório como um todo, a gente está pensando no nosso coração e no conjunto dos vasos sanguíneos conectados ao coração, tá? O nosso coração, ele é um músculo que se contrai. E justamente por conta dessa contração, ele consegue impulsionar o sangue que vai circular dentro desses vasos sanguíneos, tá? O nosso coração, ele é uma estrutura complexa, ele não é uma estrutura simples, como vocês podem ver aí nessa animação, né? Ele é composto por 4 cavidades diferentes que são comunicadas duas a duas, né? Então, a gente tem uma divisão no meio do coração, que divide os dois lados do coração, e aí as duas cavidades de cima se comunicam com as duas cavidades de baixo, né? Uma de um lado e a outra do outro. E esse músculo, né, como é formado de músculo esse coração, né, quando ele contrai, ele aperta essas cavidades e movimenta o sangue, tá? Então, aqui a gente tem um esquema mais simplificado para a gente conseguir entender como é que funciona o nosso coração e o nosso sistema circulatório, tá? Então, aqui eu tenho um esqueminha bem simplificado de um coração. Como eu comentei com vocês, nosso coração é dividido em 4 cavidades, né? Então, o coração ele é dividido no meio por uma parede de músculo e a gente tem 2 cavidades de um lado, 2 cavidades do outro, tá? Aqui, a gente tá vendo o nosso coração, né, como se estivesse vendo o coração de uma outra pessoa. Então, nesse esqueminha, a gente tá vendo o coração de frente, né, como se estivesse vendo o coração de uma outra pessoa. Então, esse lado aqui é o lado direito da pessoa, esse lado aqui é o lado esquerdo da pessoa, certo? Bom, aqui, essas 2 cavidades de cima são chamadas de átrios e elas são cavidades menores. É no átrio que a gente tem a chegada do sangue no coração, tá? Quando o átrio está cheio de sangue, ele se contrai e empurra o sangue pro ventrículo, que é essa cavidade maior que está embaixo, tá? A partir do ventrículo, quando o coração se contrai, o sangue é impulsionado para fora do coração para o seu destino, que pode ser o pulmão ou o corpo, tá? Então, aqui a gente tem no lado direito do nosso coração, tá pintadinho de azul, porque é onde vai estar circulando sangue venoso, e do lado esquerdo do nosso coração tá pintadinho de vermelho, porque é onde vai estar circulando sangue arterial, tá? Bom, só voltando aqui nessa animação um pouquinho, dá pra ver que quando o nosso coração se contrai, ele não se contrai todo de uma vez, né? Ele contrai primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo. Então, quando a gente escuta o tum-tum do coração, né? Tum-tum, 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 tum-tum. Primeiro a parte de cima
se contraindo, empurrando o sangue para os ventrículos e depois a parte de baixo se contraindo, empurrando o sangue do ventrículo ou para o pulmão ou para o corpo, tá? Justamente como a gente tem essa separação no coração, né, de sangue venoso e sangue arterial, a gente também, na hora que o sangue sai do ventrículo, ele vai ter destinos diferentes, tá? Então, o nosso sistema circulatório ele é dividido em duas partes principais. Uma parte que é chamada de pequena circulação ou circuito pulmonar e uma outra parte que é chamada de circuito sistêmico ou grande circulação. E essas duas partes estão conectadas ao coração, tá? Então, vamos começar pelo começo. O nosso sangue já passou em todos os lugares do nosso corpo onde ele deveria passar. Então, ele é recolhido, né? A gente tem vasos que vão se juntando, os vasos sanguíneos vão se juntando e formando vasos sanguíneos cada vez mais espessos, né? Até que a gente tem esse vaso sanguíneo principal bem espesso que chega no coração trazendo o sangue de todo o corpo, né? Esse sangue, como ele já passou no corpo, ele já deixou todo o oxigênio que ele tinha e agora tá rico em gás carbônico, então é um sangue venoso. E esse sangue venoso chega aqui no átrio direito, tá? Nesse esqueminha aqui que a gente vê mais detalhes sobre o coração, a gente vê que não tem só um vaso que chega no ventrículo direito, né? A gente tem dois vasos principais, que são as veias cavas, tá? Então, sempre que a gente tem um vaso sanguíneo que vem para o coração, a gente tem veias, tá? Então, aqui, nesse caso, as veias cavas, né, elas estão levando sangue do coração, eu vou colocar de amarelo, estão levando sangue venoso para o coração, certo? Então, vamos acompanhar esse raciocínio aqui, tá bom? Então, a gente tem as veias cavas, uma veia cava que vem da cabeça e membros superiores, que é a veia cava superior, tá? Tá aqui, e uma veia cava que vem da cavidade abdominal e torácica e das pernas, tá? Que é a veia cava inferior. Essas duas chegam aqui no átrio direito carregando sangue venoso, certo? Quando o coração faz tum, esse sangue venoso está no átrio, entra no ventrículo. Quando o coração faz tum, na parte de baixo, o ventrículo se contrai e empurra esse sangue venoso por esse vaso sanguíneo grosso aqui que está saindo do coração. Então, agora que a gente tem um vaso sanguíneo saindo do coração em direção ao pulmão, então aqui o que a gente está vendo esse emaranhado de vasos sanguíneos fininhos, são os capilares do pulmão, tá? A gente tem uma artéria, que aqui dá pra ver, ó, é a artéria pulmonar, né? Que ela se divide em dois, que são para os dois pulmões, tá? Então, a gente tem aqui, nesse caso, uma artéria, que é um vaso que leva sangue a partir do coração, tá? Carregando sangue venoso, não sangue arterial, tá? Então, o que define se é uma artéria ou uma veia não é o tipo de sangue que circula lá dentro, mas sim se tá levando sangue para o coração ou a partir do coração, tá? Essa veia, essa artéria pulmonar, como o nome tá dizendo, vai levar esse sangue venoso para os pulmões. Lá nos essas artérias elas vão se ramificando, ficando cada vez mais fininhas até formarem os capilares pulmonares que vão estar lá em volta dos saquinhos de membrana do pulmão, né, dos alvéolos. Lá vai acontecer a troca gasosa e esse sangue que era venoso, ele se transforma em sangue arterial. E ele vai voltar para o coração, dessa vez aqui por essa veia que está carregando sangue arterial, que é a artéria pulmonar, tá? Então, aqui a gente tem as artérias pulmonares que estão trazendo de volta, né, o sangue para o coração, tá? As veias, desculpa, né? Então, aqui são as veias pulmonares que estão trazendo o sangue de volta para o coração. Esse sangue arterial chega aqui no átrio esquerdo, e aí quando o coração faz tum em cima,
ele empurra esse sangue arterial para o ventrículo esquerdo. Quando o coração faz tum embaixo, esse átrio esquerdo, esse ventrículo esquerdo expulsa o sangue para fora do coração para ele dar um rolê no corpo inteiro, tá? Esse vaso sanguíneo grande que sai do coração é a famosa artéria aorta. Quem assiste Grey's Anatomy, eu já assisti alguma vez na vida, cansou de ouvir falar da aorta, né? A aorta, ela é uma artéria bem grossa, gigante, ela é a principal artéria do nosso corpo, ela sai do coração e ela vai se ramificando, mas ela permanece bem grossa até aqui, né, por dentro da nossa cavidade torácica, da nossa cavidade abdominal, e ela só vai terminar de se ramificar mesmo para as pernas, tá? Então, por trás, assim, olhando pelas nossas costas, a gente tem primeiro a coluna vertebral aqui, mais perto da superfície, e logo atrás dessa coluna vertebral, a gente vai ter essa aorta descendo, né, para levar o sangue para todo o corpo, né? Ela vai se ramificando, mas ela permanece ali permeando toda essa parte central do nosso corpo, tá? A parede do ventrículo esquerdo, como ele precisa ter força para bombear o sangue, para esse sangue dar a volta no nosso corpo inteiro e depois voltar para o coração antes de ir para o pulmão, é uma parede mais grossa. Se a gente for comparar aqui nesse desenho, dá para perceber, né, que a parede desse ventrículo esquerdo é bem mais grossa, porque tem mais músculo para apertar com mais força. E é por isso que o nosso coração ele tem essa pontinha que acaba ficando virada para o lado esquerdo do nosso corpo. Então esse daqui é o meu lado esquerdo, né? Ele acaba ficando virado para o lado esquerdo. E é por isso que a gente sente mais o batimento cardíaco mais do lado esquerdo do peito do que do lado direito, né? O coração, na verdade, ele fica meio centralizado, mas como tem essa diferença muscular, a ponta dele aponta para o lado esquerdo. E aí a gente fala que o coração está do lado esquerdo do peito. Na verdade, ele está centralizado, mas inclinadinho para o lado esquerdo, tá? Bom, quando esse sangue sai aqui desse ventrículo esquerdo, ele sai com muita pressão, tá? Muita pressão mesmo, porque isso daqui precisa ter força suficiente para o sangue dar a volta todinha, né? Então ele sai com essa pressão gigante daqui na aorta, essa aorta vai se dividindo em vasos menores até chegar nos capilares sistêmicos, que são aqueles capilarizinhos que vão levar os nutrientes, gases, tudo que as células precisam no nosso corpo, tanto a parte superior quanto a parte inferior, tá? Quando esse sangue já passou pelos tecidos e ele vai retornar para o coração, ele agora é sangue venoso, certo? Porque agora ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E aí o circuito continua com esse rolê infinito, né? Do corpo para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, do coração para o corpo, do corpo para o coração, tá? Bom, então aqui para falar sobre os capilares, né? A gente tem capilares tanto no pulmão, para as trocas gasosas, quanto os capilares sistêmicos, que são os capilares que vão permear os tecidos. Então aqui a gente está vendo vasos sanguíneos que foram retirados do tecido, né? Existem técnicas específicas para a gente conseguir fazer isso, e a gente consegue perceber que os vasos eles vão se ramificando e ficando cada vez mais fininhos. Esses bem fininhos que estão formando aqui um emaranhado são os capilares, tá? E esses capilares, que são bem fininhos, que tem uma parede bem fina, né? Eles conseguem segurar o sangue lá dentro, então as células do sangue não saem, mas o plasma consegue extravasar aqui, né? E fazer parte do fluido intersticial. E tudo que estiver mais concentrado nesse líquido do sangue do que no líquido intersticial, por exemplo, oxigênio, né? Quando o sangue está chegando no tecido, tem mais oxigênio no capilar do que nos tecidos intersticiais, onde as células estão consumindo esse oxigênio. Então, tudo que está dissolvido ali, que tem mais concentração dentro do capilar do que fora, vai se difundir para fora, né? Oxigênio, nutrientes, tá? Já tudo aquilo que tiver mais concentrado aqui no líquido intersticial, que é coisa que a célula produziu e que precisa ser removido, como por exemplo, gás carbônico, excretas nitrogenadas ou outras substâncias tóxicas, acabam sendo recolhidas pelo sangue ou
pelo sistema linfático, que a gente vai ver mais pra frente, né? Acaba sendo drenado isso, removido e vai ser levado para os órgãos adequados para ser colocado para fora do corpo. No caso do gás carbônico, é lá no pulmão mesmo, né? Aqui, ó, a gente consegue ver um capilar funcionando dentro de um tecido. Então dá pra ver que é mesmo um vasinho sanguíneo muito fininho. Ele é tão fininho que cada uma das hemácias, que são células com tamanho de célula normal, microscópico, só consegue passar uma de cada vez, né? E esse vaso sanguíneo está em contato direto, tanto com as células, aqui a gente consegue ver uma célula do tecido, inclusive, né, com seu núcleo, quanto com o líquido intersticial ou as substâncias que estão ali preenchendo o espaço entre essas células, facilitando então as trocas, tanto do sangue para os tecidos, quanto dos tecidos para o sangue, tá? Bom, voltando aqui, como eu tinha comentado com vocês, né, quando esse sangue arterial sai aqui do ventrículo esquerdo e vai para a aorta, ele sai com muita pressão. Ele precisa ter pressão suficiente para dar o rolê completo no nosso corpo, certo? Então, quando a gente faz um exame que mede pressão arterial, o que a gente está vendo é sim medindo a pressão de uma artéria, né, das nossas artérias sistêmicas, tá? Não da nossa artéria pulmonar. A gente não consegue medir a pressão da artéria pulmonar porque ela está aqui dentro do nosso tórax, né? Fazendo a conexão entre o pulmão e o coração, que é uma conexão próxima. O que a gente consegue medir, por exemplo, no braço é a pressão arterial das artérias sistêmicas, realmente a pressão arterial de artérias que carregam sangue arterial, tá? E é onde a gente encontra a maior pressão, porque é justamente aquele sangue que precisa ter força suficiente para ser impulsionado. Então, mesmo quando a gente está saudável, esse sangue tem uma pressão, né? Que é uma pressão medida como uma medida de pressão. Vocês já devem ter aprendido isso em física, né? Que uma forma de medir pressão é em milímetros de mercúrio, né? A gente pode medir com uma atmosfera, com 1 milímetro de mercúrio, a gente tem várias escalas para medir pressão. Mas a pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio, tá? E a gente sempre fala que a pressão normal é uma pressão de 12/8. O que isso significa? Significa que a gente tem dois momentos de pressão na nossa artéria. Uma pressão mais alta, que é de 12 ou 120 milímetros de mercúrio, e uma outra pressão mais baixa, que é a pressão de 8, que corresponde a 80 milímetros de mercúrio, tá? O que está acontecendo aqui quando a gente tem essa pressão mais alta? É quando esse ventrículo se contraiu e está expulsando sangue. A gente tem sangue passando ali com bastante pressão, é o momento de pressão mais alta que a gente chama de sístole, né? Esse momento de contração dos ventrículos é chamado de sístole, e então a pressão resultante é chamada de pressão sistólica. Quando esse ventrículo se relaxa para receber o sangue que veio do átrio, então a gente continua tendo pressão dentro da artéria, mas essa pressão é um pouco menor. Esse momento de relaxamento do ventrículo é chamado de diástole, e então essa pressão mais baixa é chamada de pressão diastólica, tá? Se a gente tiver com a pressão mais baixa do que 12/8, a gente está com hipopressão, a gente está com pressão baixa, que pode causar várias alterações no funcionamento do nosso corpo. A gente pode ter desmaios, por exemplo. É claro que esse valor de 12/8 é um valor, assim, padrão, né? Não é todo mundo cuja pressão normal vai ser de 12/8. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que normalmente a minha pressão, quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou perfeita, é um pouquinho mais baixa do que isso. A minha pressão costuma ser 11/6, por exemplo, né? Quando eu dou sangue, muitas vezes eu tenho que tentar aumentar a minha pressão sanguínea, porque a minha pressão natural é um pouco baixa, né? Então, eles fazem vários exames na gente antes de aceitar a doação, e um desses exames é a pressão, né? Então, geralmente eu tenho que fazer consumo de alguma coisa que aumente a pressão, alguma coisa bem salgada, por exemplo, ou muito doce, que são coisas que fazem a pressão sanguínea aumentar, e aí eu consigo fazer a doação, né? Porque se a gente não tiver com essa pressão mínima, não consegue nem encher o saquinho, a gente fica lá muito tempo e acaba coagulando o sangue na ponta da agulha, e a gente não consegue encher o saquinho do sangue, né? Então, a hipopressão é ruim sim, é um problema de saúde para quando realmente está muito baixa, a pessoa passa mal, né? Mas o que a gente tem normalmente de problema de saúde é a pressão alta, quando a gente tem a pressão sanguínea da pessoa que atinge picos de pressão muito superiores
a 12/8, né? Então, qualquer valor acima de 12/8 já é considerada pressão alta, tá? A gente tem aqui uma escala que mostra os diferentes graus de periculosidade de cada intervalo, né, de pressão arterial acima de 12/8, sendo que quando a pessoa atinge aqui uma pressão, por exemplo, de 180 por 110, é uma pressão muito alta, a pessoa corre risco, inclusive, de vida, né? Pode acontecer um AVC, né, um acidente vascular cerebral, em que os vasos, né, os capilares do cérebro não suportam a pressão e acabam estourando e prejudicando o cérebro. Ou a gente pode ter uma parada cardíaca, a gente pode ter um monte de problemas, né? Então, quem tem pressão alta precisa tomar cuidado com a alimentação, porque alguns tipos de alimentos provocam um aumento da pressão, né? Precisam fazer acompanhamento médico e, em muitos casos, fazer o uso adequado de medicamentos, né? E quando tem um episódio de aumento repentino da pressão, por exemplo, por um estresse que a pessoa passou, ela vai precisar de atendimento médico, tá? E as veias, pessoal? As veias são um problema, por quê? Porque elas estão trazendo o sangue de volta para o coração. A veia que vem do coração, né, a veia que vem do pulmão, que é a veia pulmonar, não tem tanto problema porque o trajeto ali é muito curto. Agora, as veias cavas que vêm do corpo já tem mais um problema. Por quê? Porque o trajeto é muito grande, né? Principalmente a veia cava inferior, que vai trazer o sangue desde lá da pontinha do dedão até o coração. E principalmente porque está trabalhando contra a gravidade. Agora precisa pegar esse sangue que estava lá nos capilares e contra a gravidade trazer de volta pro coração. Então sim, né? Nos capilares a gente ainda tem pressão, dentro das veias a gente ainda tem pressão, que é decorrente aqui dessa pressão que foi feita na aorta, mas é bem menor mesmo, né? Não seria, sozinha não seria o suficiente para fazer esse retorno pro coração. Então, as nossas veias, elas têm válvulas no seu interior, né? Que impedem que o sangue retorne, né, para as partes baixas do nosso corpo a favor da gravidade. Então, quando a gente tem uma sístole, né, uma contração lá dos ventrículos que aumenta a pressão, esse sangue passa pela válvula, né? Empurra a válvula e passa. Mas quando a gente está em diástole, que essa pressão diminui, esse sangue não consegue retornar porque a válvula permanece fechada, tá? E uma coisa que ajuda a gente a aumentar a pressão nessas veias, né, que estão mais superficiais no nosso corpo, presente nos membros, é atividade física, atividade muscular. Os nossos músculos, conforme eles se contraem, eles apertam essas veias e facilitam a circulação, né? Então, um dos benefícios da atividade física para o nosso sistema circulatório é propiciar o funcionamento correto das nossas veias, né? O retorno correto do sangue para o nosso coração, que vai diminuir inchaço e cansaço nas pernas, vai diminuir a nossa pressão arterial geral, né? E vai promover uma melhor circulação sanguínea nos nossos tecidos, fazendo com que os nossos tecidos sejam melhor nutridos, recebam mais oxigênio, tá? De novo, no período da suspensão das aulas, eu fiz um videozinho sobre os benefícios da atividade física para o nosso sistema circulatório e para o nosso coração, e eu vou deixar linkado aqui também para vocês, tá? Bom, aqui eu tenho um esquema geral que explica com um pouquinho mais de detalhe todo o caminho do nosso sangue, desde chegar no coração aqui, o sangue venoso trazido dos tecidos, até o final do circuito, tá? Passando tanto pelo sistema, pela pequena circulação, né, nos pulmões, quanto a grande circulação, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, tá? Então aqui tem um textinho explicando certinho todo esse trajeto. Eu tô apresentando aqui no vídeo só para lembrar vocês de que esse é um material que tá lá no material de apoio e vocês podem usar para responder às atividades, às tarefas dessa semana, tá bom? Mas de explicação de vídeo sobre o sistema circulatório por hoje é só, tá? E a gente se vê na próxima aula para falar de um novo sistema do corpo humano. Então é isso, pessoal. Tchau!